Terminou a primeira época com 33 golos. Os adeptos estavam em êxtase. Anfield cantava o seu nome. Fernando Torres tornará-se numa superestrela mundial. Mas havia algo ainda mais especial. A ligação com Steven Gerrard. Pareciam ler a mente um do outro. Gerrard olhava. Torres arrancava. A bola aparecia. E o golo acontecia. Era magia. Era química pura. E depois havia Nemanja Vidic. O defesa sérvio era considerado o melhor central do mundo. Um autêntico muro. Mas diante de Fernando Torres transformava-se. Errava. Perdia a calma. Era ultrapassado. Torres parecia divertir-se a destruí-lo. Os adeptos do Liverpool adoravam. Os do Manchester United sofriam. Em 2008 Fernando atingiu o auge. Terminou em terceiro lugar na Bola de Ouro. Apenas atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Estava oficialmente entre os melhores do planeta. E nesse mesmo verão chegou o Campeonato da Europa. A Espanha carregava décadas de sofrimento. Era uma seleção talentosa, mas amaldiçoada. Até que chegou a final. E chegou aquele momento. Xavi faz o passe. Torres arranca. Philipp Lahm tenta acompanhar. É inútil. Fernando ganha a corrida. Toca subtilmente por cima do guarda-redes. Golo. A Espanha torna-se campeã da Europa. O país inteiro explode de alegria. Fernando Torres torna-se herói nacional. Parecia o início de uma era. Parecia que iria dominar o futebol durante muitos anos. Mas o futebol é cruel. Porque muitas vezes cobram preço pelas maiores alegrias. E esse preço foi o corpo de Fernando. As lesões começaram a aparecer. Primeiro pequenas. Depois cada vez mais graves. Os joelhos deixaram de ser os mesmos. A velocidade começou a desaparecer. Mas havia um mundial pela frente. Em 2010 Fernando arriscou tudo para estar presente na África do Sul. Forçou a recuperação. Ignorou as dores. Fez tudo para ajudar a Espanha. A seleção acabaria por conquistar o Campeonato do Mundo. O maior título da sua história. Mas Fernando parecia uma sombra do jogador que tinha sido. Não marcou. Não brilhou. E ainda sofreu mais problemas físicos. O corpo gritava. Mas ele recusava ouvir. Quando voltou a Liverpool encontrou um clube mergulhado no caos. Problemas financeiros. Saídas importantes. Instabilidade. Fernando percebeu que o projeto estava a desmoronar. E então aconteceu a bomba. Janeiro de 2011. O Chelsea oferece 50 milhões de libras. Um valor absurdo para a época. Torres aceita. Mas aquela decisão mudaria a sua vida para sempre. Os adeptos do Liverpool sentiram-se traídos. As críticas foram violentas. E pior ainda. Fernando deixou de ser Fernando. Os golos desapareceram. A velocidade desapareceu. A confiança evaporou-se. 903 minutos sem marcar. Mais de 15 horas em campo sem festejar. A imprensa não perdoava. Os memes espalhavam-se pela internet. Cada falhanço era ridicularizado. E então chegou aquele lance. Contra o Manchester United. Torres dribla o guarda-redes. Tem a baliza completamente aberta. Todo o estádio prepara-se para gritar golo. Mas ele falha. A bola sai ao lado. O mundo inteiro fica em choque. Alguns riem. Outros sentem pena. E muitos acreditam. Acabou. Fernando Torres terminou. Mas foi precisamente aí que a sua grandeza apareceu. Porque os campeões não são aqueles que nunca caem. São aqueles que encontram forças para se levantar. E Fernando levantou-se. Na meia-final da Liga dos Campeões de 2012,
O Chelsea visita o Camp Nou. Joga com 10 homens. A pressão é absurda. O Barcelona ataca sem parar. Até que Fernando recebe a bola. Corre sozinho. Valdés sai desesperado. Torres dribla-o e empurra calmamente para a baliza vazia. O Camp Nou fica em silêncio. Milhares de adeptos do Chelsea entram em delírio. Fernando abre os braços. Sorri. E naquele instante lembra o mundo inteiro de quem ele realmente é. Semanas depois ergue a Liga dos Campeões. Talvez já não fosse o melhor avançado do mundo. Mas continuava a ser um campeão. E curiosamente, enquanto todos falavam da sua queda, Fernando continuava a ganhar. Euro 2012. Mais um título europeu. Melhor marcador da competição. Liga Europa em 2013. Mais um troféu. Mesmo nos anos mais difíceis, encontrava a forma de vencer. Depois passou brevemente pelo Milan. Mas todos sabiam. A história ainda não estava completa. Porque algumas histórias precisam terminar onde começaram. E assim aconteceu. Euninho voltou ao Atlético de Madrid. As bancadas emocionaram-se. Os adeptos choraram. O filho pródigo estava em casa. Sob as ordens de Diego Simeone trabalhou como nunca. Já não era o jovem explosivo. Mas era um líder. Um símbolo. Marcou o 100º golo pelo clube. Disputou outra final da Liga dos Campeões. Sofreu uma lesão assustadora que deixou o estádio em lágrimas. E voltou. Porque Fernando Torres nunca desistia. Em 2018 conquistou finalmente a Liga Europa pelo Atlético. O primeiro grande título europeu com o clube do coração. Quando deixou o campo pela última vez, as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Sabia que tinha dado tudo. Absolutamente tudo. Mais tarde aceitou um novo desafio no Japão. Jogou pelo Sagan Tosu. Foi idolatrado. E em 2019 anunciou o fim da carreira. Mas a história não terminou aí. Porque poucos anos depois o mundo voltou a olhar para Fernando Torres. E ficou incrédulo. O rapaz magro e sorridente transformará-se numa verdadeira máquina. Musculado. Forte. Impressionante. Mas a transformação mais importante aconteceu por dentro. Fernando regressou ao Atlético. Começou a treinar jovens. Aprendeu. Evoluiu. Ganhou títulos nas categorias de formação. Hoje lidera o Atlético B. O menino que entrou naquele clube aos 11 anos é agora responsável por formar a próxima geração. E talvez essa seja a maior vitória da sua vida. Porque Fernando Torres já não precisa provar nada. Nem os golos falhados. Nem as lesões. Nem os memes. Nem as críticas. Tudo isso ficou para trás. Hoje os adeptos lembram-se dele com carinho. Com respeito. Com admiração. Porque o futebol está cheio de gênios. Mas poucos têm a coragem de cair diante do mundo inteiro e encontrar forças para voltar a sorrir. E é por isso que Fernando Torres continua a ser uma lenda. Uma lenda feita de glória. De dor. De lágrimas. De redenção. E quem sabe? Talvez o próximo grande capítulo da sua vida esteja apenas a começar, agora no banco de treinadores, tentando formar novos heróis para o Atlético de Madrid. Se gostaste desta história, subscreve, deixa o teu gosto e volta para mais histórias emocionantes do futebol, porque ainda existem muitas lendas à espera de ser contadas.